Olá! O que é essencial para cuidar de uma pessoa que tem Alzheimer, que tem a DA, demência ou doença de Alzheimer? Se você quer saber como lidar, como cuidar, eu vou dar algumas dicas aqui que funcionou no início, no meio e até agora com a minha mãe. A primeira delas, eu vou falar duas, tá? Eu já falei no vídeo anterior da parte 2. É amor e aceitação. Para lidar com a pessoa com Alzheimer, nós temos que, primeiramente, concordar com tudo. Se a pessoa com DA fala assim, ah, é, aquele azul ali não é azul, aquilo ali é branco. A gente fala, realmente é branco. Essa pessoa, ela vai começar a acreditar em você, porque ela vê que você concorda com ela e sabe que ela está certa. Porque na cabeça de quem tem DA, eles estão corretos, né? Então, se a pessoa fala assim, nossa, você pegou algo meu? O que que aconteceu? Onde você colocou? Aí você diz, não, eu peguei sim, espera aí que eu vou procurar e eu já vou trazer para você de volta. Você sempre tem que estar concordando. Mas o concordar não quer dizer que você vá fazer as coisas que eles querem. Por quê? Porque assim que você concorda com eles, automaticamente, eu não sei o que acontece dentro da cabecinha deles, eles esquecem aquele assunto. Ou aquele assunto é amenizado, não tem mais tanta importância para eles. Outra coisa, deixar eles repetirem quantas vezes quiserem. Tipo, ah, e o fulano de tal? O que que aconteceu com ele? Você explica o que que aconteceu com o fulano de tal de acordo com que a pessoa vai entender e de uma forma breve, porque vai te perguntar de novo. Vai passar uns minutos, algum tempinho. Ah, e o fulano de tal, o que que aconteceu com ele? Aí você explica. Na terceira vez que fizer a mesma pergunta, você desconversa. Por quê? Automaticamente algo lá no cérebro deles já está respondida essa pergunta. E você mudando o foco, na terceira vez que pergunta, ai, e o fulano de tal, o que que aconteceu com ele? Você vira e fala assim, nossa, você ficou sabendo daquilo e aquilo? A pessoa vai se interessar pelo outro assunto automaticamente. Então, é tipo um jogo que nós temos que fazer quando estamos lidando com alguém que tem Alzheimer. Porque há as repetições de pergunta, como perguntam sempre a mesma coisa. E é isso, sempre perguntam a mesma coisa, o dia todo se deixar. E às vezes, eu não vou mentir, não vou ser hipócrita. No começo, às vezes a gente até perde a paciência, fala, ah, mas de novo, perguntando de novo. Oh, meu Deus, nossa, toda hora pergunta isso. Não, isso irrita o paciente de Alzheimer, irrita, porque o que ele gosta é de ter a confiança com quem ele está conversando, com quem está em volta dele. E outra coisa, sorriso. A gente tem que estar com uma cara sempre alegrinha perto de quem tem Alzheimer. Porque a cara feia para eles é uma grande ameaça. É onde eles botam o escudo e começa o nervosismo. A gente sempre tem que estar sorrindo, falando coisas boas. Não precisa fingir o tempo todo. Você pode ser natural com quem tem Alzheimer. Porém, igual eu falei, tem que fazer que nem um jogo, ter jogo de cintura. É igual uma criança quando estamos ensinando a comer algo, que a gente fala assim, come, você vai comer agora. A criança vai chorar, vai cerrar a boca, vai se irritar, vai emburrar. Você vai se irritar com a criança, vai querer pôr de castigo. Então vira aquela coisa toda. Mas se você chega numa criança e fala, olha,
Você já comeu isso? A criança fala: "Não, não quero". "Não, por favor, vamos experimentar. Você tem que experimentar, que é bom para sua saúde. Só um pedacinho, por favor, bem pequenininho, ó, vou fazer avião. Tudo muda. Então, com o paciente de DA não é diferente. A gente tem que ter jogo de cintura, usar a psicologia, né? Temos que fazer isso. Com minha mãe funcionou. Minha mãe fazia as mesmas perguntas umas 5, 6 vezes. E sabe o que que mais me irritava quando alguém ia visitar minha mãe? Que às vezes sentava do lado dela, sentava minha mãe, a visita e eu. A visita, ao invés de olhar para minha mãe e conversar, virava para mim baixinho e falava assim: "Eu posso falar isso e isso para ela?" Eu falava: "Gente, pelo amor de Deus, pode conversar o que quiser com a minha mãe. Minha mãe não é surda, minha mãe não é débil mental", é a palavra que eu usava. "Minha mãe não é débil mental, então conversa o que quiser, ela só esquece o que está sendo dito, daqui a pouco ela vai esquecer". Então, isso me irritava, gente, das pessoas não ter, conhecimento sobre o assunto e ficar cochichando perto. E muitas vezes minha mãe se sentia irritada de ver aquela pessoa que, ao invés de olhar para ela, olhava para mim e falava baixinho, como se estivesse cochichando. Na cabeça da minha mãe, estavam falando mal dela, porque, igual eu já falei no outro vídeo, eles acham que tudo é por causa deles, por conta deles, para eles, que a implicância é com eles, tudo. Eles acham que é com eles. Então isso me irritava. Só que com o passar do tempo, eu falei, gente, eu não posso ficar irritada com as pessoas de estar me fazendo essas perguntas, porque eu, antes de saber do diagnóstico da minha mãe, eu também não sabia o que que era o Alzheimer. Eu só tinha ouvido falar e vagamente. Não sabia mesmo o que que era. Não sabia. Então, por que que eu tenho, por que que as pessoas têm que ter a obrigação de saber? Aí eu pensei, eu falei, não, quando alguém fizer isso novamente, eu explico com jeitinho. Porque eu sou muito alegre, sou muito brincalhona, mas eu também me irrito facilmente. Ainda mais assim por ignorância. Mas tudo bem, isso é uma outra coisa. Então, é o que eu falei, a doença não é do paciente, não é para o paciente, a doença é para quem está à sua volta, porque faz a gente mudar. Olha aí como eu já mudei durante esses quase 7 anos. Então, gente, cuidar ou estar ao lado de um paciente com Alzheimer é ter jogo de cintura. É como o doutor da minha mãe disse: nós temos que ser mágico, temos que fazer magias. O que que é mágico, magia? É quando o paciente olhar no chão e falar assim: ali tá molhado, seca, ali que tá tudo molhado. Não é a gente olhar e falar: "Ah, que molhado, tá seco". É a gente olhar para o paciente e falar: "Tá, espera aí que eu vou secar, ó. Ah, não vou precisar de secar mais não, já secou, olha lá, tá tudo sequinho". Eu te garanto que o paciente vai olhar e falar: "Nossa, secou mesmo". Porque isso é coisas da cabeça deles, então a gente não pode contrariar. Então, ter o amor, aceitação e não contrariar o paciente de Alzheimer, gente, isso já é um grande começo. Porque tem várias coisas assim no dia a dia, até o ambiente em si que o paciente vive, eh, predomina nos sentimentos, no humor do paciente. Nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. O ambiente não pode ter muita informação, mas isso aí eu vou falar em outro vídeo também, sobre essas informações de ambiente para quem tem o Alzheimer, tá? Que isso é muito importante. Mas voltando aos cuidados, roupa, né? Roupa também, quando eles não quiserem trocar, não quiserem tomar um banho, sabe? Porque vai chegar um ponto que você vai começar a dar banho neles. Porque eles vão pegar em certo momento um sabonete ou ficar lá debaixo do chuveiro sem saber o que vai fazer. Vai ter esse dia que
que vocês vão ter que chegar e falar: "Eu vou te dar um banho". Mas não é chegar: "Eu vou te dar um banho", porque talvez o paciente nunca se deixou ver nu diante de alguém. Isso aí é um caso, assim, até que eu gostaria de fazer uma ressalva. Eu participei de alguns grupos que eu saí de pacientes com Alzheimer. Por quê? Porque nesses grupos, gente, filhos ou cuidadores postavam vídeos deles acabando de trocar, acabando de tomar um banho, assim, naquela situação de toalha, de estar debaixo de lençol. Eu achei aquilo assim, para mim, o fim. Por quê? Você que está me assistindo, jamais vai ver um vídeo da minha mãe nesse estilo, trocando de roupa, ou babando, ou sujo, ou sei lá o quê. Por quê? Porque eu lembro que a minha mãe sempre foi uma pessoa muito reservada, assim, nessa parte. Uma pessoa muito limpa, muito íntegra. Por que que agora que ela tá perdendo toda a memória, eu vou começar a fazer vídeos dela só porque ela não se lembra? Onde fica o meu respeito? Onde fica tudo, todos aqueles ensinamentos que ela me passou durante a vida inteira? Eu não vou postar vídeo da minha mãe assim. Era o que acontecia nesses grupos. E um dia eu fiquei muito indignada com uma cena que eu vi, um vídeo lá do grupo. Eu falei: estou saindo, porque eu acho isso impróprio, desrespeitoso, é uma falta de amor com aquele. Eu não vou falar se era avô, pai, mãe, o que que era, mas eu falei. Falei, é uma falta de respeito, falta de amor por essa pessoa. Isso não se faz, porque eu tenho certeza, se esse paciente tivesse consciência ainda de tudo e memória de tudo, não ia gostar desse vídeo. Não ia detestar, ia abominar. Então eu não tenho que assistir, eu não tenho que participar desse grupo e sair. Então, uma coisa que nós temos que ter com os pacientes de Alzheimer: respeito. Continuar, manter, mesmo que quando toda a memória foi embora, a gente manter tudo aquilo que o paciente gostava. No caso, igual minha mãe, sempre gostou de pintar os cabelos. A minha irmã, a cada 15 dias, pinta o cabelo da minha mãe. Minha irmã sempre faz isso, porque minha mãe nunca gostou de ver um fio de cabelo branco. Minha mãe sempre andou com lápis no olho, sabe? Hoje a gente não passa porque é muito complicado ela ficar parada para passar, mas sempre com cremes, nossa, protetor solar, sabe? As roupinhas dela todos os dias são trocadas. Ela tem o vestidinho dela e o pijaminha dela. O vestido, isso aí é o que eu vou falar no próximo vídeo, que eu falei sobre é, é, os ambientes, né? O vestido dela, tudo o mesmo estilo. Por quê? Porque quem tem o Alzheimer, o paciente de Alzheimer, não admite, em certo momento, trocar mais de roupa, nem de calcinha ou cueca, seja um homem, eles não admitem. Então, o que que a gente tem que fazer? Se compra uma calcinha vermelha e você compra vermelho, a vermelha clarinha, aí cai lá na rosa, da rosa pro lilás, do lilás pro branquinho, vai mudando assim gradativamente. Por quê? E não vai falar que vai mudar. As roupas também, em tudo no mesmo tom e o mesmo estilo, porque enquanto vai tomar banho, você corre, coloca sobre a cama a roupa cheirosinha que vai ser usada. Tem essa fase. Minha mãe já passou dessa fase. Hoje ela usa o que a gente passa para ela, igual ela sabe que ela sabe não, né? Ela inconscientemente ela sabe que depois do banho tem que pôr o pijaminha, né? Mas isso já foi problema, não foi sempre assim. Então, amor, aceitação, tá? Sabedoria, demais para usar, viu? Temos que ser sábios, temos que ser pacientes, por isso que eu falo, essa doença não é para os pacientes de Alzheimer, só é para nós que somos os pacientes, por isso que temos que ter paciência, paciência, sabedoria, um monte de coisa. Gente, esse assunto assim, é o que eu falo, deixe nos comentários abaixo aí as perguntas, porque são tantas coisas que tem que falar sobre, abordar sobre esse tema de hoje, de como lidar com um paciente de Alzheimer, que
talvez 24 horas de vídeo não daria. Então, se vocês querem saber mais, entre, por favor, no canal aí, se inscrevam, deixe seus comentários com as perguntas. Não quer deixar aqui? Vai no meu Instagram, é Jaque_Soumelfi, no Instagram. Entre lá, converse comigo no direct, lá no privado, lá, converse, tá? Que eu posso estar até passando meu celular para vocês para poder estar respondendo. Porque, assim, são muitas coisas para ser ditas e não dá para dizer tudo aqui. Mas é o que eu disse, para lidar com paciente de Alzheimer, vamos ser mágicos, vamos ser sábios, né? Vamos ter a paciência, o amor, né? E aceitação, sempre. Então, para vocês que gostaram, deixe seu like aí e me procure, ou aqui nos comentários, ou no Instagram, tá ok? Então, um beijo enorme no coração, muita luz, muita paz. E lembrando, você não está sozinho. Nós estamos aqui, ó. Vamos nos ajudar. Fiquem com Deus. Tchau.